Eles sorriam nas fotos de família. Mas por trás de cada sorriso se escondia uma sombra que ninguém ousava nomear. A família Morales era diferente de todas as outras. Sua casa parecia respirar, suas paredes sussurravam à noite, e todos os vizinhos que se aproximavam juravam ouvir vozes abafadas atrás das janelas fechadas. As pessoas queriam acreditar que era apenas um boato, até o dia em que a família Morales deixou de existir. Em 1978, na pequena cidade de Guanajuato, no coração do México, a noite cai sobre ruas estreitas onde os postes de luz lançam um brilho pálido. Vizinhos afirmam ter visto a família Morales algumas horas antes, compartilhando uma animada refeição. O pai, Dom Ernesto, ria alto, com um cigarro na mão, enquanto sua esposa, Teresa, chamava as crianças de volta à mesa. Nada sugeria que aquela seria a última vez que alguém os veria vivos. Quando a polícia cruzou a porta de sua casa no dia seguinte, uma estranha sensação de inquietação os dominou. Tudo parecia intacto. Intacto demais. Como se congelado em uma fotografia. A mesa de jantar ainda estava posta. O arroz frio grudava nos pratos, as taças de vinho permaneciam meio cheias e as cadeiras pareciam ter sido desocupadas às pressas, mas sem nenhum sinal de pânico. Na sala de estar, a televisão crepitava como neve cinzenta, seu zumbido ecoando no ar pesado. Sobre uma poltrona, um suéter infantil permanecia cuidadosamente dobrado, como se sua dona fosse retornar a qualquer momento. E, no entanto, a casa estava vazia. Nenhum corpo. Nenhum sinal de luta. Nenhuma indicação de saída voluntária. A polícia vasculhou todos os cômodos, do sótão ao porão. As camas estavam arrumadas, os guarda-roupas cheios, os papéis em ordem. As carteiras, as joias, até o dinheiro, tudo ainda estava lá. Nada indicava um roubo, nada que justificasse uma fuga. O mais perturbador era a ausência do menor vestígio físico. Nenhuma pegada recente a lendas da família, nenhuma pegada na poeira do pátio, nenhum pneu recém-marcado em frente à casa. Como se os Morales tivessem literalmente desaparecido no ar. A notícia se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Moradores se aglomeraram do lado de fora da casa, alguns sussurrando orações, outros evocando a maldição de uma antiga mina próxima. Guanajuato, uma cidade construída sobre as profundezas do ouro e da prata, sempre fora cercada por histórias sobrenaturais, galerias assombradas, trabalhadores enterrados vivos, vozes ecoando nas rochas. Para muitos, o desaparecimento da família Morales estava além do controle humano. A polícia, no entanto, se ateve aos fatos. Interrogou os vizinhos. Ninguém ouvirá barulho, gritos, vidros quebrados. Apenas aquele silêncio repentino, depois de uma noite comum. Os cachorros da vizinhança não latiram. As luzes da casa permaneceram acesas até o amanhecer, como se tudo continuasse normalmente, mesmo sem ninguém lá dentro. A investigação oficial concluiu que se tratou de um desaparecimento voluntário. Uma hipótese falha que não satisfez ninguém. Porque uma família feliz, sem dívidas nem inimigos, teria abandonado sua casa daquele jeito, deixando para trás refeições, dinheiro, roupas e lembranças. Por que não levar malas, documentos de identidade ou mesmo o carro estacionado em frente à porta? Ainda mais perturbador, nenhum vestígio da família foi encontrado. Nem no Mexico nem no exterior. Nem uma ligação, nem uma carta, nem um sinal de vida. Com o tempo, a casa dos Morales tornou-se um lugar fascinante. Dizia-se que a televisão às vezes ligava sozinha, no meio da noite, transmitindo o mesmo estalar da neve. Alguns vizinhos alegavam ouvir risos abafados atrás das paredes, como uma refeição interrompida, continuando nas sombras. As crianças da vizinhança desafiavam os amigos a se aproximarem da janela, jurando ter visto silhuetas sentadas à mesa, imóveis, através das cortinas amareladas. Jornalistas assumiram o caso. Arquivos policiais foram vasculhados, mas nada mais foi revelado. Alguns ufólogos falaram de uma abdução alienígena, apontando relatos de luzes estranhas vistas no céu naquela noite. Outros haviam como uma seita secreta, um desaparecimento ritual. Mas nenhuma teoria se encaixava perfeitamente nos fatos. Até hoje, a casa dos Morales permanece vazia. Fechada, mas de pé, como se estivesse congelada no tempo. Os transeuntes dizem que o ar está mais frio, que os pássaros evitam o telhado e que as flores no jardim murcham mais rápido do que em outros lugares.
Todos os anos, alguns curiosos vêm colocar velas nos degraus, convencidos de que os Morales nunca saíram da casa, mas que agora existem em um espaço que não podemos ver. E, no fim das contas, a pergunta permanece: o que é mais assustador? A ideia de que uma família inteira possa ter desaparecido sem deixar rastros humanos? Ou a possibilidade de que, em algumas casas, o próprio tempo possa se romper, deixando os vivos presos em uma refeição inacabada, condenados a repetir uma última noite, indefinidamente? Registros policiais da época descrevem um elemento perturbador, frequentemente ignorado em relatos populares: o cheiro. Aqueles que cruzaram a porta da casa de Morales afirmam ter sido atingidos por um odor anormal, impossível de relacionar a uma causa racional. Não era o mofo de uma casa abandonada, nem o gás de um vazamento doméstico, nem mesmo a poeira estagnada de uma casa abandonada. Não. O ar estava saturado de um aroma complexo, quase artificial, uma cera queimada, como a de uma vela subitamente apagada, misturada a um odor mais orgânico, mais perturbador, uma umidade carnal, como se as paredes transpirassem uma presença invisível. Os policiais notaram que o cheiro não se dissipou, mesmo após horas de inspeção. Alguns alegaram que o cheiro se incrustou em suas roupas e cabelos, permanecendo por muito tempo depois de saírem de casa. Um investigador, em seu relatório confidencial, escreveu que o cheiro lembrava de salas de necrotério, onde corpos recém-depositados ainda não foram selados pelo metal frio das geladeiras. No entanto, nenhum corpo havia sido encontrado. Mas esse não foi o único detalhe que impressionou naquela noite. Os arquivos mencionam um fenômeno que, à primeira vista, parecia trivial, mas que, em retrospectiva, ainda causa arrepios em quem o menciona hoje: seus relógios. Todos os investigadores, tanto da polícia local quanto do escritório regional, relataram que o mostrador do relógio havia congelado. A hora exata, 23h07. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. Alguns não prestaram atenção imediatamente, pensando que era um simples defeito mecânico. Mas quando 5 relógios diferentes param no mesmo segundo, em uma casa onde tudo parecia intacto, a anomalia assume outra dimensão. Um inspetor relembrou mais tarde, em entrevista privada, esse exato momento. Enquanto caminhava pelo corredor que levava aos quartos, ouviu um leve clique, como o de uma mola se desenrolando, seguido de silêncio absoluto. Olhando para o pulso, notou que os ponteiros haviam parado de girar, congelados às 23h07. Com um arrepio, pediu discretamente aos colegas que verificassem seus relógios. Todos exibiam a mesma hora congelada. Alguns até afirmaram que seus relógios haviam reiniciado sozinhos assim que saíram de casa, como se a casa tivesse suspendido o tempo dentro de suas paredes. Moradores do bairro, entrevistados posteriormente, acrescentaram um detalhe que parecia confirmar esse fenômeno. Uma vizinha alegou que seu antigo relógio de parede havia parado exatamente no mesmo instante naquela noite. Outros falaram de luzes piscando, uma televisão que ficou distorcida ou lâmpadas que queimaram sem motivo. O epicentro dessa anomalia parecia ser a casa de Morales, como se tivesse sugado o próprio tempo para 23h07, congelando uma realidade invisível ao olho humano. Décadas depois, alguns pesquisadores apaixonados por esoterismo e fenômenos paranormais propuseram hipóteses. Para eles, o cheiro e a sincronização dos relógios não eram 2 fatos isolados, mas 2 facetas de um mesmo fenômeno, uma fratura. A cera queimada evocaria um ritual inacabado, uma chama que alguém queria apagar, enquanto o cheiro de carne molhada lembraria a presença de uma passagem carnal, algo vivo que teria tentado se manifestar naquele exato lugar. Outros, mais racionais, sugeriram que a casa poderia estar localizada em um campo magnético perturbado, capaz de interromper os mecanismos. Mas essa explicação, embora lógica, não esclarece por que o cheiro persistiu, nem por que os moradores do bairro também sentiram essa interferência. De qualquer forma, para os investigadores, esta foi a primeira rachadura na realidade do caso. Este estranho detalhe, anotado na margem, poderia ter passado despercebido se a casa não tivesse sido encontrada em tal estado de abandono instantâneo. Mas a associação entre um cheiro inexplicável e o tempo congelado em uníssono tornou-se um ponto central em todas as teorias subsequentes. Pois o que significa uma casa que retém a marca de um cheiro inexistente e suspende a vigilância de quem por ela passa? Seria um aviso?
Um momento preciso em que tudo se estilhaçou? Ainda hoje, curiosos que se aproximam das ruínas da antiga residência, pois a casa foi parcialmente destruída anos depois, dizem sentir algo estranho ao passar. Alguns dizem que seus celulares param de tocar repentinamente, o ar fica mais denso ou até mesmo seus relógios ainda sofrem leves paradas inexplicáveis. Como se, além da passagem do tempo, a maldita hora das 23h07 continuasse a se imprimir na matéria. E uma pergunta persiste, incômoda, repetida nos círculos dos apaixonados por esse mistério. O que realmente aconteceu naquela hora precisa, na casa de Morales? Os vizinhos da rua Hidalgo sempre acharam os Morales diferentes. Nem hostis, nem frios, mas distantes. Moravam numa casa silenciosa demais para uma família de 5, com cortinas sempre fechadas e luzes que acendiam e apagavam sem lógica. No entanto, todos concordavam que eles não eram o tipo de pessoa que se encontra no mercado ou se ouve conversando do lado de fora da porta. Os Morales pareciam viver ali como se sua casa fosse uma ilha isolada do resto do mundo. E talvez por isso seus vizinhos fossem tão rápidos em notar os detalhes que, anos depois, ainda gelariam o sangue de quem falasse deles. Todas as noites, por volta das 21h, as luzes dos quartos do andar de cima se acendiam. Silhuetas podiam ser vistas passando pelas janelas, movendo-se lentamente como sombras projetadas por uma lâmpada. Mas o que incomodava as testemunhas era que essas silhuetas nunca correspondiam exatamente aos membros da família. Havia 5 membros da família Morales: o pai, a mãe, 2 filhos e uma tia idosa que morava com eles. No entanto, vários vizinhos relataram ter contado 6 formas, às vezes 7, movendo-se atrás das cortinas. Certa vez, uma vizinha, a senhora Guzmán, chegou a ver 9. Ela permaneceu doente por vários dias, convencida de que tinha visto algo que não deveria. Quando a polícia interrogou os moradores do bairro mais tarde, seus relatos foram estranhamente consistentes. Todos falaram de silhuetas demais, de movimentos que às vezes continuavam mesmo depois que todas as luzes se apagavam. Alguns mencionaram um detalhe ainda mais perturbador: as sombras muitas vezes pareciam grandes demais para os cômodos que ocupavam. Como se a casa contivesse mais pessoas do que podia acomodar. Um vizinho, Dom Ricardo, costumava fumar seu último cigarro em sua varanda, bem em frente à janela da sala de estar dos Morales. Ele afirmava ter visto a família sentada à mesa de jantar várias vezes. Nada de estranho nisso, exceto que ele jurava que os Morales nunca se mexiam. Eles permaneciam imóveis, como se congelados, enquanto outra figura, imensa e curvada, circulava lentamente ao redor deles, às vezes inclinando-se em direção ao ouvido deles como se sussurrasse algo. Quando ousava desviar o olhar para esfregar os olhos, a cena desaparecia. No dia seguinte, convenceu-se de que sua imaginação lhe pregara uma peça. Até que um dia, no exato momento em que observava, a figura parou de repente e virou a cabeça em sua direção. Ele nunca mais viu aquela sombra, mas nunca mais ousou fumar lá fora. O medo que pairava sobre aquela casa não era espetacular. Não era um acontecimento repentino ou um alvoroço noturno. Não, era um medo rastejante, discreto, insidioso, alimentado por detalhes quase imperceptíveis. Uma luz que permaneceu acesa por tempo demais. Uma sombra que apareceu na janela quando toda a família estava fora para a missa de domingo. Um riso de criança que às vezes se ouvia, bem tarde, quando os 2 filhos de Morales deveriam estar dormindo há muito tempo. Alguns dos vizinhos mais supersticiosos começaram a dizer que a casa não pertencia realmente aos Morales. Que eles viviam ali como hóspedes tolerados por algo mais antigo. Outros preferiam permanecer em silêncio. Mas um clima de desconfiança se instalou. As crianças da vizinhança atravessavam a rua correndo em vez de passar em frente à fachada, e ninguém queria tocar a campainha, nem mesmo para pegar uma ferramenta emprestada ou pedir açúcar. Após o desaparecimento, essas histórias foram registradas nos boletins de ocorrência. Mas, na época, ninguém ousou avisar os Morales. Como dizer a uma família: estamos vendo gente demais na sua casa. Assim, o medo se limitava a fofocas e confidências sussurradas a portas fechadas. Mesmo hoje, os mais velhos do bairro juram que todos sabiam que algo estava errado. Era possível sentir isso no ar, no silêncio que se intensificava ao passar pelos portões. E há um detalhe que nenhum investigador jamais conseguiu explicar.
Vários vizinhos dizem ter ouvido com frequência vozes cantando uma espécie de hino latino na casa, embora os Morales não frequentassem a igreja, que soubessem, não conhecessem nenhuma oração desse tipo. O mais perturbador? Aqueles que se aproximavam para ouvir alegavam que o canto parava repentinamente, substituído por um som de respiração profunda e pesada, que parecia vir diretamente das paredes. A família Morales nunca falou sobre isso. Mas seus vizinhos sabiam. Algo grande demais morava naquela casa. Algo que não queria ser visto, mas não conseguia deixar de aparecer, apenas o suficiente para que os outros percebessem sua presença. E se, no fundo, os Morales já tivessem parado de viver entre os homens bem antes de 1978? Quando o nome de Alma Morales surge nos relatórios, uma névoa ainda mais densa parece pairar sobre o caso. Ela tinha apenas 8 anos, era uma criança quieta e modesta, descrita como estranhamente madura pelos professores. Mas numa manhã de fevereiro, 2 semanas antes do desaparecimento, ela interrompeu todo o ritmo da escola primária San Felipe. A professora conta que Alma, normalmente silenciosa, congelou no meio de uma aula de leitura. Seu olhar vagou para um canto da sala, fixo em uma parede nua onde não havia nada pendurado. E de repente, sem aviso, ela começou a repetir uma frase em voz baixa, quase mecânica: "Ele está nas paredes, ele está esperando." A princípio, as outras crianças riram, pensando que era uma brincadeira. Mas Alma não parava. Mesmo quando tentavam sacudi-la, seus lábios continuavam formando as mesmas palavras repetidamente, com uma regularidade assustadora. A professora, em pânico, alertou a administração. Tiveram que chamar os pais para levá-la para casa. O depoimento indica que, no caminho para casa, Alma continuou murmurando a mesma frase, às vezes sussurrando, às vezes gritando, como se uma força invisível lhe dissesse o que dizer. O boato se espalhou rapidamente pela pequena cidade. Famílias relataram que o estranho eco da voz de uma criança podia ser ouvido no pátio da escola, repetindo seu alerta. Algumas crianças começaram a sonhar com paredes respirando, com sombras espreitando atrás das divisórias, e os pais imploraram à diretora da escola que não deixasse Alma retornar até que ela estivesse boa. A família Morales, por outro lado, manteve-se estranhamente discreta. Quando os vizinhos perguntavam o que havia de errado com a menina, a mãe simplesmente respondia: "É só uma fase ruim, ela não está dormindo bem, só isso." Mas os olhos escuros da família contavam uma história diferente. Dizia-se que às vezes eram vistos, no meio da noite, acendendo velas em frente às paredes da sala de estar, como se tentassem acalmar uma presença que só eles conseguiam sentir. Um detalhe assustador emerge dos arquivos. O pároco teria sido abordado pelo padre Morales. Mas, após uma única visita à casa deles, ele teria se recusado a retornar. Em um bilhete encontrado anos depois, o padre escreveu apenas: "A criança não inventa nada. O que ela viu é antigo, e eu não tenho armas nem fé para confrontá-lo." O mais perturbador foi o que aconteceu alguns dias depois. Uma colega de classe de Alma, agora adulta, testemunhou muitos anos depois. Ela se lembrou de que, durante um intervalo, Alma segurou sua mão com força e sussurrou para ela: "Você nunca deve encostar o ouvido nas paredes da sua casa. Elas ouvem quando você escuta." Então, como se tivesse medo de ter falado demais, ela saiu correndo. O que impressiona investigadores e historiadores deste caso é a precisão perturbadora da linguagem usada por uma criança de 8 anos. A ideia de uma entidade nas paredes não soa como um medo clássico da infância. Ouvimos falar de monstros debaixo da cama, fantasmas nas sombras, mas raramente de presenças à espreita na própria estrutura das casas. Era como se Alma estivesse descrevendo algo invisível, ligado ao material, à madeira, aos tijolos, à própria estrutura de sua casa. Nos dias que se seguiram, vizinhos alegaram ter ouvido sons abafados através das paredes da casa dos Morales, batidas surdas, como passos lentos vindos de dentro, ou um raspar contínuo, como pregos arrastando em uma divisória. Sempre que alguém vinha à porta para verificar a situação, os Morales sorriam nervosamente, insistindo que eram apenas ratos na fundação. No entanto, nenhum dedetizador jamais foi chamado. A conexão entre a condição de Alma e os ruídos estranhos tornou-se central para a investigação. Alguns pesquisadores paranormais sugeriram que a criança pode ter sido uma espécie de receptora, mais sensível do que outros membros de sua família,
percebendo uma presença que os adultos tentavam desesperadamente negar. Mas outros vão além. E se ela fosse quem atraísse aquela coisa? Como se sua mente frágil tivesse aberto uma porta que ninguém deveria ter aberto pela metade. Na noite em que ela proferiu essa frase pela última vez em público, ele está nas paredes, ele está esperando. Uma professora relata ter sentido uma vibração no assoalho, como se todo o prédio tivesse respirado brevemente. Ninguém jamais conseguiu explicar. E essa foi a última vez que Alma foi à escola. Seus pais a mantiveram trancada em casa, longe da vista, como se soubessem que algo estava por vir. 2 semanas depois, toda a família desapareceu sem deixar vestígios. E os registros oficiais registram uma coincidência perturbadora. Todos os relógios da casa estavam congelados. 23h07, o momento exato em que, na escola, Alma olhou pela primeira vez para a parede e repetiu sua frase. Apenas uma gravação sobreviveu, capturada por um vizinho curioso com um velho gravador. Ela contém sons sussurrantes, mas sobreposto a essas vozes há um som gutural e desumano, como um sopro vindo das profundezas. Ao pesquisar nos arquivos, um jornalista descobriu que a casa havia sido construída no antigo terreno de um mosteiro abandonado. Este mosteiro havia sido condenado após uma série de rituais proibidos com o objetivo de selar uma presença. A família Morales havia se mudado para lá sem nunca saber o que havia sob seus pés. O que parece coincidência não é. Todas as famílias que viviam nesta terra desapareceram, sempre na mesma data, sempre em novembro. Mas, estranhamente, nenhum corpo jamais foi encontrado. O investigador responsável pelo caso afirmou ter visto a casa respirar certa noite. As paredes pareciam se expandir e contrair, como pulmões imensos. Ele deixou o caso no dia seguinte, jurando que seria melhor se ninguém nunca mais entrasse. Os arquivos de vídeo gravados pela polícia na época já foram quase todos destruídos. Mas uma fita ainda existe. Ela mostra a cozinha da casa, vazia. Então, de repente, uma cadeira se move sozinha. E pouco antes da imagem ficar borrada, um rosto aparece brevemente, pressionado contra a câmera. Em 2012, um novo comprador se mudou para a casa. 3 semanas depois, ele também desapareceu. Mas aqui está o detalhe mais assustador. Os vizinhos juram que ainda hoje, todas as noites às 23h07, uma família inteira pode ser vista sentada à mesa através das janelas empoeiradas, como se a família Morales nunca tivesse ido embora. Acreditamos que os desaparecimentos se apagam com o tempo. Mas algumas famílias nunca morrem de verdade. Elas se imprimem nas paredes, esperando que alguém abra a porta. Então lembre-se disto. Se um dia você vir uma casa onde as cortinas parecem se mover sem vento, não se aproxime. Porque talvez sejam os Morales esperando por você, para lhe oferecer um lugar à mesa deles.